Na Sutra Sagrada, nós não podemos esquecer que logo no início tem o que? As revelações divinas da grande harmonia. E ali, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, é o ponto básico, são as primeiras palavras que nós lemos na Sutra Sagrada. Quem não consegue perdoar, entenda isso daqui, olha. Não se envolva com mal e com lutas, procure meditar sobre a lei da causa e efeito que age em seu íntimo e ao seu redor. Afaste o mal com a harmonia de sua mente. Esse texto é do Agasha, né? Para quem está iniciando agora, Agasha é aquele iluminadíssimo, um anjo muito iluminado, que esteve na Terra, na última encarnação dele foi há 7.000 anos, no Egito. E esses textos do Agasha, mais de 100 estão no livro A Verdade 8, não é Verdade da Vida não, coleção A Verdade. E os budistas dizem que o karma é igual a uma roda, então vamos fazer estão vendo a roda lá, né? Está vendo a roda, acabou de passar em cima de um cocôzinho de gato, vamos mudar, outro dia foi cachorro, hoje é gato. E a roda girando, o tempo vai passando, a marquinha fica lá do lado esquerdo. E passando, vai para cima, passando, vai para lá. E chega um tempo que novamente aquele ponto que encostou, que passou em cima do cocôzinho, novamente vai encostar no chão. E esta é a analogia que os budistas falam, que o karma é igual a uma roda por causa disso, tá vendo? Esse ponto que ficou no chão novamente, essa marquinha, essa marca que estava na roda veio de onde? Quando é que ela surgiu? Surgiu aqui atrás, aqui que ela nasceu, a marquinha nasceu aqui. Então, aquilo que você está colhendo agora, nesse ponto aqui do lado direito, é aquilo que você plantou lá do lado esquerdo. Isso que significa que o karma, aquilo que você fizer, ele volta, e por isso que fala-se transmigração do karma. Fala causa e efeito. A causa está lá do esquerdo, o efeito está aqui. Ação e reação. A ação está lá, e aqui é a reação. Quem planta, colhe. Plantou lá, colhe aqui. É isso que nós temos que entender, que não é uma mera teoria. Faz parte da verdade horizontal. E a Seichanoye mostra do lado vertical, a verdade vertical que nós somos filhos de Deus, vida perfeita, sublime, eterna de Deus, e a horizontal, que tudo é projeção da mente. Nessa verdade horizontal, explica também a lei do karma, o causa e efeito, o comportamento mental e as suas projeções. E na essência, todas as religiões, na verdade, originariamente, todas as religiões vêm do mesmo Deus. É isso que antigamente nós falávamos que é a unidade das religiões, mas essa expressão, o professor Masaru Taniguchi, então ele preferiu traduzir em outras palavras, dizendo que na essência todas as religiões são oriundas do mesmo Deus Todo-Poderoso Universal. Deus não criou a lei da causa e efeito, ou lei do karma, para punir o homem, mas para que esse tenha mais responsabilidade pelos seus pensamentos, pela sua fala e pelos seus atos. Então, por que responsabilidade, pensamento, fala e atos? Porque é dessa forma que nós criamos o karma. Pelo que nós pensamos, nesses pensamentos não é um mero pensamento teórico, mas desejos, vontade, sentimento de vingança, vontade de vingar a pessoa, ou desejar coisa boa ou não. Esse é um pensamento que as pessoas têm. A fala, aqui nós falamos no dia a dia, tem pessoas que são sinceras, mas falta um pouco de amor. Ela fala tudo que vem na mente e fala, mas falta um pouco de amor para esperar o momento certo para falar, de modo que não cause aquele aborrecimento, aquele ressentimento forte nas pessoas. Então, aí é que entra a parte da sabedoria ligada ao amor, esperar o momento certo para falar, de tal forma que possa não prejudicar aquele estado harmonioso. E muitas pessoas que são sinceras também acabam sendo até desprezadas, sendo até evitadas por determinadas pessoas que são mais emotivas e que não gostariam de ouvir de palavras tão duras assim. Às vezes o remédio amargo funciona, às vezes a pessoa precisa ouvir, mas nem sempre, todo momento, a todo instante, fala coisas que ofendam as pessoas. E as nossas ações também, né? As nossas ações, hoje tinha muita coisa para trazer, então normalmente eu venho de metrô, então eu vim de ônibus. Aí sento lá na frente, né? Não sei por que eu não pago, né? E
Aí entrou, já o motorista encostou bem na porta, agradeci, muito obrigado, e depois eu fui passar o cartão, né? Aí o cobrador falou, segure, senhor, segure, viu? Que o ônibus está balançando muito. Falei, muito obrigado pela sua atenção. E depois entrou uma senhora com um carrinho, que ela, depois eu vi por que ela estava entrando com um carrinho de feira. E tinha um senhor idoso, tinha deixado uma mochila dele no chão. Ele falou, se eu podia tirar um pouquinho, só que ele estava muito idoso, não tinha força. Aí o cobrador saiu do lugar dele, foi lá, levantou o carrinho da mulher, muito prestativo, qualquer coisa. Depois, na hora de descer, aquele senhor idoso que tinha deixado a mochila no chão, esse cobrador novamente saiu para ajudá-lo a colocar na calçada. Então, aquele sentimento espontâneo de ajudar o próximo, esse ato de amor, são coisinhas de nada, isso é que são coisas importantes, né? Então, são pessoas que têm um coração muito bom, e normalmente só pensam em fazer o bem para as outras pessoas. São essas situações que muitas outras pessoas dizem, fulano tem sorte. Não, ele está colhendo atos bons que ele tem feito, né? Esses atos bons. E tem um relato aqui de Ceará, depois nós vamos falar. Quem está doente e quer se curar, o caminho é a reconciliação. Muitas vezes o remédio não está fazendo efeito, lógico, né? Com o sentimento ainda que não quer se harmonizar. Também, da mesma forma, teve uma vez eu vi um depoimento daquele que incorporava o Dr. Fritz, ele falou, não adianta fazer cirurgia espiritual se a pessoa, determinada pessoa, a doença volta. A doença volta porque a causa não foi consertada, né? A causa, aquele sentimento de conflito, de ódio das pessoas, não for eliminado, é lógico que pode manifestar de uma forma ou de outra. Da mesma forma, tem pessoas que vão receber oração, mas a oração não surte efeito. Com aquele coração, não é coração duro que não quer se harmonizar, lógico que não surte efeito. Não é verdade? Então, o caminho é a reconciliação. Se você ler o Lições para o Cotidiano, esse livro, eu gosto muito desse livro, por isso que eu sempre cito Lições para o Cotidiano, verá o militar que não era promovido por quê? Porque não estava em harmonia em casa, não tinha harmonia em casa. Então, esse é um ponto que nós temos que aprender, né? Aquela frase de Jesus Cristo não é só para teorizar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. A justiça, como Deus é lei e Deus é amor absoluto, é buscar o amor, manifestar o amor no dia a dia, que o resto vem de acréscimo. A prosperidade vem de acréscimo, a saúde vem de acréscimo, tudo vem de acréscimo. Então, esse é um ponto que normalmente as pessoas não conseguem praticar isso, porque o ego está muito inchado. O ego, não, ele que vem aqui, ele que vem falar comigo, não sei o que, e começa sempre a justificar. Filho adolescente, nesse mesmo livro, vai ver o caso de um garoto, né, do garoto que urinava, tem 2, 3 casos assim, de garoto que urinava na cama, porque os pais estavam sempre em desarmonia. E do menino que estava com infecção séria no ouvido, esse caso eu achei muito interessante, né, que o médico olhou, examinou o garoto, falou, a senhora é a mãe desse menino? E o médico, aborrecido, falou bravo para ela, eu não acredito que a senhora seja a mãe, deixar o filho chegar a doença do seu filho nesse ponto, olha aqui onde a infecção está afetando até você, está correndo risco de vida, não acredito que a senhora seja a mãe dele. E o problema era a desarmonia com o marido, depois vocês lêem o livro, né? Então veio 2 garotos brigando, pare com isso, a mãe grita. Aí o filho para. E sempre alguém fala isso. Foi ele que começou. Foi assim que vocês falavam? Foi ele que começou. Não foi? Vocês falavam? Está vendo que vocês brigavam também? Foi ele que começou. Tá bom. Agora, lembra dessa tela? Hoje está passando mal, está passando uma situação difícil. Quem começou? Quem que começou tudo isso? Lá, um dia nós plantamos, ou nessa encarnação, ou em encarnações anteriores, não há colheita sem causa, não há colheita sem semente, né? Sem plantação não há colheita, existe efeito porque existe uma causa, a coisa natural, concorda? Então quem começou, por isso que nós temos que aprender a perdoar, precisamos aprender a perdoar.
Então, da mesma forma, no Ceará lá aconteceram várias pessoas colocando fogo nos caminhões. Quantos motoristas que eram dono de caminhão perdeu o caminhão, ônibus, incendiando? E numa outra encarnação, a pessoa tem tem um patrimônio, alguém coloca fogo na casa dele. Alguém colocou fogo. Também você foi incendiário? Não acontece por acaso. Situações ocorrem de acordo com a lei do karma. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos, antes de trazeres oferenda ao altar. Aqui faltou um S. Não é assim que está na Sutra Sagrada? Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Aqui está se referindo àquela frase de Jesus Cristo. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa de lado, deixa ali a oferenda ao altar e vai lá se reconciliar com teu irmão. E depois vem apresentar a tua oferta. Como se Deus dissesse, você está aqui, quer conversar comigo? Vai lá se reconciliar, depois você volta. É aquilo que está na revelação divina. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas da terra, porque eu sou o amor. Deus está falando. Você quer me chamar? Não adianta você querer fazer oração bonita, descabelar, fingir, fazer um drama igual um artista, para mostrar que é coitado. Deus não vai se sensibilizar por isso. Não é essa cena cinematográfica que vai sensibilizar Deus. Deus é lei, né? Quer chamar Deus, quer que Deus se manifeste, vai lá se reconciliar, não tem outro caminho. É a regra, assim. Por isso que não adianta fingir, não adianta falar bonito, é importante falar, em primeiro lugar, manifeste o perdão, o amor. Aí então revelarei. Pode ler? Aqui tem um relato muito interessante que aconteceu lá no Ceará. Maísa, e surgiu a oportunidade de ser professora substituta à noite na periferia. Passei a doar revistas para seus alunos e ela teve a ideia de usá-las para as aulas de estudo de texto e redação. Foi com essas práticas que Maísa começou no primeiro ano básico para uma classe de alunos que há 10 anos não estudavam, idade média entre 25 e 30 anos. Maísa encontrou uma classe difícil, bagunceira, indisciplinada, e entre seus alunos havia um que era revoltado, arredio, apresentava-se na aula alcoolizado e tentava intimidá-la. Um dia, durante uma aula de redação, foram distribuídas revistas Mundo Ideal, e o texto escolhido foi sobre o perdão. Os alunos deveriam ler em equipe e fazer uma redação sobre o que entenderam. Um aluno fez a redação, em que constava que aquela aula havia mudado sua forma de ver a vida, pois naquela mesma noite ele já estava certo de tirar a vida de uma pessoa junto com amigos. Mostrou-lhe um punhal e, arrependido até as lágrimas, entregou-lhe o punhal. A partir de então, esse aluno, ele tornou-se aplicado, estudioso, amistoso com os colegas de turma e amigo da professora, Valéria e Luísa. Então, na ocasião que ela contou esse relato, foi muito emocionante, porque essa Maísa estava iniciando a sua carreira de dar aula na escola. Então, o garoto, aquele jovem de 25 anos, levou punhal lá na mesa onde ela estava sentada, falou, pode me levar para a diretora, pode mandar prender, eu não vou mais matar a pessoa que eu estava pensando em matar. Com esse texto que eu aprendi na revista Mundo Ideal, eu vou ser diferente daqui para frente. E, mais ou menos na mesma época, o pretor Edson Schwartz, lá do Rio Grande do Sul, lá do Rio Branco, ele contou que houve uma rebelião na FEBEM, lá de Porto Alegre. E dentre as
3 ou 4 unidades, somente uma unidade que não ateou fogo nos colchões, que não fez um quebra-quebra, era o pavilhão que recebia a revista Mundo Ideal. Por isso que é importante fazer essa divulgação de revistas. Então, aquele pavilhão que todos estavam recebendo revistas, foi aquele pavilhão que agiu comportadamente, não destruiu nada e foi um exemplo de comportamento. Quando se vive em desarmonia, um critica o outro, além de guardar mágoas, ódios e insatisfações. Guarda mágoa, ódio e ainda fica mentalmente criticando com as pessoas. É lógico que uma pessoa com esse estado mental, a doença passa a ter problemas. É natural, né? Mas quando se vive em harmonia, um deseja o outro a felicidade. Então, olha que história bonitinha. 2 rapazes moravam na mesma fazenda quando o pai morreu. O que era solteiro ficou morando na casa do pai e o casado morava ao lado. Eles tinham uma plantação imensa de arroz e um celeiro em comum e combinaram de trabalhar juntos e dividir tudo. Colheram dezenas de sacos de arroz, metade para um e metade para o outro, e assim fizeram 2 celeiros. Fizeram uma boa colheita, estavam com os depósitos cheios. No final da tarde, o irmão solteiro começou a pensar que aquela divisão não estava certa. Pensava, eu sou solteiro e meu irmão é casado, tem mulher e filhos, ele precisa de mais arroz que eu, pois sou sozinho. À noite, ele se levantou, foi ao celeiro dele, pegou um saco de arroz escondido e colocou no celeiro do irmão. O irmão acordou na manhã seguinte e começou a pensar, essa divisão não está justa, pois sou casado, tenho minha mulher e meus filhos, e eles vão crescer e poderão me ajudar. Mas meu irmão, coitado, ele é sozinho, e se ele não casar, não vai ter ninguém por ele. O certo é que ele ganhar uma parte a mais que eu. Levantou, foi ao celeiro, pegou um saco de arroz e colocou no celeiro do irmão. E assim foram vivendo. A cada colheita, um levava uma parte a mais para o outro. Só não entendiam como é que sempre ficava a mesma quantidade para cada um. Uma bela noite, o relógio biológico se confundiu e os 2 se levantaram na mesma hora e se encontraram no meio do caminho. Um olhou para o outro, colocaram o arroz no chão, se abraçaram e choraram. A partir daquele dia, fizeram um único celeiro. Tem uma história, uma fábula de que como que é o mundo celestial e como que é o inferno. A pessoa foi lá, viu lá que no céu as pessoas tinham as mãos amarradas uma colher bem grande e na outra mão também uma colher bem grande, uma colher e um garfo. E passou no inferno e viu que também é a mesma coisa. Falei, mas é tudo igual, qual a vantagem? Aí começou a observar. Lá no céu, lá no inferno, o pessoal tinha aquelas colheres, tinha comida farta na frente, mas todo mundo passava fome, porque cada um pegava e não conseguia, porque a colher era grande. Mas no céu ninguém passava fome, porque um pegava e passava para o outro, colocava na boca do outro. Então, assim é o inferno, assim é o céu, não é? Continuando com a revelação divina da grande harmonia. Dentre os teus irmãos, o mais importante são teus pais, mesmo que agradeças a Deus. Se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Essa vontade de Deus não é a vontade igual do ser humano, não é desejo, né? Quando se fala a vontade de Deus, é a própria Deus, que é o próprio amor. É nesse sentido, como Deus é amor absoluto, quando se fala a vontade, entre aspas, de Deus, é prevalecer a harmonia, a ordem e o bem. É nesse sentido, ok? E no livro Buscando o Amor dos Pais, esse livro que é interessante, quem já leu, releia, e quem não leu, leia, 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 leia. É uma biografia do professor Camilo Kusumoto. E na realidade, ele tinha essa grande missão, por isso que
o que ele passou na infância, com os pais separados, a mãe falando mal do pai, e assim que ele nasceu, o pai falou que ele não era filho dele, e foi embora, e a mãe ficou sozinha e sempre falando mal dele, do marido. E ele conheceu a Seiichi Noe. E aqui diz, na página 59, sobre um seminário que ele estava participando. A programação do seminário prosseguia, mas nada parecia animar-me. Nessa circunstância, anunciaram a chegada do professor Seiichi Taniguchi. Nem assistindo às palestras de manhã, pude experimentar tal alívio interior. Todos estavam esperando aquele momento de falar com o professor Seiichi. À tarde, o professor Seiichi Taniguchi daria orientação pessoal para mais de 30 seminaristas. Emocionados por esse momento, eu também punha muita confiança na orientação dele. Cada um esperava a sua vez no corredor. Enquanto minha vez não chegava, fiquei pensando, vou perguntar, vou questionar obstinadamente até me sentir convencido. Não demorou muito para eu ser chamado. Assim que entrei na sala do professor Seiichi, olhou-me e disse, olhou e falou, agradeça a teus pais, antes que ele falasse alguma coisa, agradeça a teus pais. Surpreso, respondeu automaticamente, conheço a Seiichi Noe há 10 anos, este ensinamento. Já li 4 vezes os volumes, a coleção da verdade da vida, os 40 volumes. Sei perfeitamente que devemos gratidão aos nossos pais, mas, no meu caso, não é necessário, pois meus pais são péssimos para mim. Insisti no meu ponto de vista. Meus pais são tão ruins que não merecem a minha gratidão. Aí o professor Seiichi, não está escrito na Sutra Sagrada, chuva de néctar da verdade, que mesmo que agradeça a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus? Isso me abalou profundamente. Eu já tinha lido essa frase não sei quantas vezes, mas justamente essas palavras ainda não havia me incorporado, não havia incorporado em meu ser. Eu havia negligenciado o essencial, embora tivesse a impressão de tê-la compreendido pela leitura da verdade da vida. É aquilo que nós sempre martelamos, uma compreensão racional superficial, mas não aquela compreensão de entender, aprender e apreender, de sentir a verdade, a qual tinha dedicado quase 10 anos da minha vida. Minha crença não estava em conformidade com a vontade de Deus. Perguntei então, nesse caso, o que devo fazer para agradecer os pais tão ruins? O professor Seiichi respondeu, ore. Falou só isso, ore, reze. Foi quando ele despertou. E despertou e começou a rezar, orar, pedir perdão, até que depois, quantas passagens interessantes que ele comenta. E ele passou a ter aquela grande missão de falar sobre gratidão aos pais. Ele passou a ser um especialista nesse assunto, né? De gratidão aos pais. Aqui tem outro relato. Preletor Heitor, quanto aprendizado, quantos desafios a superar. Uma coisa aprendi e tomei como fundamental para mim. Quando tem que perdoar alguém, não importa saber o porquê, qual a causa. Simplesmente perdoe. Durante a prática, vem tantas lembranças e o perdão vem do coração. Depois de suas palavras, resolvi começar a oração de perdão para meu pai. Para mim, eu não tinha nada a perdoar, pois eu amava meu pai, ele foi meu modelo e meu herói. Aprendi a orar. Foi ele quem me deu a vida. Ele que queria um homem, veio uma mulher. E com paciência me ensinou tudo o que sei hoje. Me ensinou a capinar, construir casas, ver o ponto de cimento e lutar pelos meus direitos. E nunca esqueço de suas palavras. Minha filha, não quero que lave os banheiros de ninguém, pois ele era faxineiro e minha mãe também. Queria que nós, os filhos, estudássemos e tornássemos alguém muito importante na vida. Fiz 2 faculdades graças a esses incentivos e parei na pós. Não fui liberada pelo serviço.
Quando o Senhor falou novamente, perdoe seu pai, veio um filme na minha mente, fatos que nunca mais lembrava. Comecei a chorar, e depois de 23 anos da partida para o mundo espiritual do meu pai, nunca mais tinha tido lembrança da minha vida com ele. Na mesma noite, comecei a oração de perdão. Pois as palavras do Senhor me tocou de uma forma que senti a minha cabeça ser arrancada por uma guilhotina. Foi muito rápido e doloroso. No começo, me emocionou muito, pois descobri que tinha criado um muro de concreto de tristeza e mágoas do meu pai. E o muro começou a cair aos pouquinhos. E durante a oração mútua, fui me acalmando e compreendendo que sou filha de Deus e que devo perdoá-lo de coração. E assim fiz. E senti sendo protegida e acolhida pelo meu pai. Só precisava tirar esse nó da garganta, que não me deixava tomar nenhuma decisão de aceitar e acreditar nesse amor. Esse seminário, que quase não ia participar, me deu um novo olhar para a minha vida. Maria Cecília do Amaral Marques. Aí que está a importância de seminário na academia. Esse é o grande tchan do seminário da academia. O pessoal fica um dia, no segundo dia, terceiro dia, começa a amolecer aquele coração duro, começa a entender. Por isso que ocorrem muitos milagres. Vai ter um seminário de gratidão? Gratidão aos pais em junho, 15 e 16 de junho. Então, esse seminário de gratidão é bom que todos possam ir, comparecer, participar. Vá como se fosse pela primeira vez. Vão lembrar de muitas coisas da infância. E o Frank Caprio fala do porão do Freud, né? O subconsciente é igual ao porão que tem tantas coisas esquecidas, que velharias, coisas úteis e coisas inúteis no nosso inconsciente, e que o consciente já não lembra mais. Então, por esse fato é que é muito comum as pessoas se equivocarem. Já não lembro nada, não tenho nada com meu pai, não tenho nada com minha mãe, não tenho nada com a minha esposa, não tenho nada. O consciente não lembra mesmo, mas o inconsciente não esquece de nada. Alguns fatos pequenos que as pessoas podem não lembrar, e que estão lá no fundo, no inconsciente, vibrando como se tivesse acontecido ontem. O consciente não lembra, então vem em forma de uma sensação, de um sentimento não muito agradável. E por esse fato é que tem gente que, quando fica alterado ou bebe um pouquinho de cerveja, alguns ficam alegres, ficam cantando, outros ficam revoltados, ficam nervosos, ficam agressivos. Tudo isso é de acordo com o que está no inconsciente. Então nós temos que trabalhar, procurar conhecer a si próprio, não no sentido somente de conhecer a sua natureza divina, mas ser sincero e procurar eliminar todos esses conflitos e se purificar dessas situações. Tá ok? Acabou o tempo. Muito obrigado.